A ressurreição de Jesus. Por ocasião da festa da Páscoa, os judeus visitaram Jerusalém. Jesus e seus discípulos também foram para lá. Jesus entrou na cidade, montado em jumentinho. A multidão saudava Jesus com muita alegria. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Jesus uniu seus discípulos para a última ceia. Era costume na época que os servos lavassem os pés dos visitantes que chegavam. Jesus aproveitou este costume para ensinar uma lição aos discípulos. Ele apanhou uma toalha e uma bacia com água e lavou os pés deles. Depois de ter feito isso, perguntou-lhes: compreenderam o que eu fiz? Sejam humildes. Logo em seguida, Jesus se sentou à mesa com os discípulos. Ele então pegou o pão, abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: comam, ele representa o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice com o vinho, abençoou, entregou aos discípulos: bebam, o vinho representa o meu sangue, que será derramado para salvar o homem do pecado. Quando eu não estiver com vocês, façam o mesmo modo, para que se lembrem de mim. Depois da ceia, Jesus e os discípulos foram ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus se afastou, colocou-se de joelho e começou a orar. Pai, se não for possível afastar este cálice de sofrimento, seja feita a sua vontade. Jesus falou assim com Deus porque sabia toda a dor pela qual iria passar até a sua morte. Naquela hora, chegou Judas com os soldados. Jesus foi traído, preso e levado para ser julgado. Foi condenado à morte na cruz. Jesus carregou a sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o monte Gólgota. Lá ele foi crucificado entre dois ladrões. Foi sepultado em um túmulo com entrada guardada por uma grande pedra e soldados romanos. Porém, na manhã do terceiro dia, houve um grande terremoto. Um anjo desceu do céu e removeu a pedra da entrada do túmulo. Ele resplandecia tanto que os guardas fugiram apavorados. Instantes depois, Maria e Maria Madalena foram ao sepulcro e encontraram o anjo que lhes disse: Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas correram e foram contar a novidade para os discípulos. Quando todos os discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu. A paz esteja com vocês. Eles estavam surpresos e assustados, mas Jesus disse: por que está com medo? Por que estão com medo? Estão duvidando que seja eu? E mostrou sinais nas mãos e nos pés. Os discípulos então se alegraram. Jesus explicou para eles os motivos de sua morte e da ressurreição.
Depois disso, ordenou: ensinem a todos os povos, nações e tribos, façam discípulos e aos que crerem neste Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois levou-os até um alto monte, e enquanto subia aos céus, Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias até o fim.